Eu nunca fui de mexer no celular de ninguém. Sempre achei que, quando você precisa disso, é porque alguma coisa já está quebrada. Mas naquela noite, não foi intencional. Ela estava no banho, a água caía com aquele som constante e abafado que enchia todo o quarto. O vapor saía pela fresta da porta, e a luz amarelada do banheiro criava um contraste com o quarto meio escuro. Eu estava sentado na beira da cama, calado, com a mente cansada depois de um dia pesado de trabalho. Foi quando o plim da notificação cortou o silêncio como uma navalha. O celular dela estava largado bem ao meu lado, virado para cima. Na tela bloqueada, um nome que eu nunca esqueci apareceu: Amor Antigo. Eu não sabia se era ironia ou destino. O pretexto da mensagem era curto, direto e sujo: quando vamos nos ver de novo? Saudades da última vez. Naquele instante, o ar pareceu desaparecer do quarto. Eu não ouvi mais o som da água, nem os meus próprios pensamentos. Só senti o coração pulsando forte, como se quisesse arrebentar o peito para fugir dali. Toquei o celular com a ponta dos dedos, mas não abri nada. Não era a hora. Não ainda. Fiquei olhando para aquele nome como quem encara um abismo. Tudo que construímos, cada plano que fizemos juntos, viagens, casa própria, filhos, promessas sussurradas na madrugada, tudo pareceu estremecer como vidro trincado prestes a se estilhaçar. Eu poderia levantar e gritar. Poderia abrir a porta do banheiro e arrancar dela todas as verdades de uma vez. Mas algo dentro de mim travou. Respirei fundo, tão devagar que o ar parecia pesar no pulmão. Não era raiva ainda. Era algo mais frio. Um instinto estranho de não reagir, de esperar. Quando ela saiu do banho, sorrindo, com a toalha enrolada no corpo e os cabelos molhados pingando no chão, eu estava ali, parado, fingindo normalidade. Ela me deu um beijo na testa, como fazia sempre, e foi procurar o celular. Eu apenas observei. Foi nesse instante, quando percebi que ela não fazia ideia do que eu sabia, que algo mudou em mim. Eu não seria mais espectador da nossa história. Eu começaria a escrever uma nova. E foi ali, naquele quarto ainda úmido, que a primeira decisão nasceu, e eu não iria confrontar, que eu iria descobrir. Naquela noite, deitado ao lado dela, o som da respiração tranquila dela parecia debochar da minha insônia. Cada suspiro era como um lembrete cruel, e eu sabia, se ela não fazia ideia. Eu estava ali, com os olhos fixos no teto, revendo cada detalhe dos últimos meses, buscando pistas que antes talvez tivessem passado despercebidas. Um atraso aqui, uma desculpa ensaiada ali, tudo começava a fazer sentido. A verdade, quando chega, não vem com gritos. Ela vem silenciosa, pesada, ocupando todos os espaços da mente. Eu poderia ter falado naquela hora, poderia ter jogado a mensagem na cara dela e acabado com tudo de uma vez. Mas algo em mim, talvez orgulho, talvez instinto, me fez engolir as palavras e optar por algo muito mais perigoso, e observar. Passei os dias seguintes com um olhar treinado, como quem anda sobre um campo minado. Cada gesto dela, cada sorriso forçado, cada estou cansada, vou deitar mais cedo começou a ter um peso diferente. Não era só rotina, era teatro. E eu era o único espectador que sabia que a peça era uma farsa. Engraçado como, quando a confiança se quebra, até o toque mais simples parece ter outro significado. Quando ela segurava minha mão, eu me perguntava quantas vezes aquelas mesmas mãos tinham tocado outro corpo. Quando ela dizia "te amo", eu me perguntava para quem mais essas palavras haviam sido sussurradas. Foi nessa fase que aprendi a sorrir sem mostrar nada. O disfarce virou minha armadura. Não deixei escapar um olhar desconfiado, nem uma frase atravessada. Pelo contrário, fui mais carinhoso, mais presente. Eu sabia que, se ela desconfiasse, poderia apagar tudo. E eu não queria apenas saber o que estava acontecendo, queria saber até onde ela tinha ido. Com o tempo, comecei a reparar em detalhes que antes ignorava, o jeito como ela escondia o celular quando chegava a mensagem, as ligações atendidas no banheiro, os finais de semana em que a precisava ver a mãe. A verdade estava ali,
clara como o dia, e eu estava cavando fundo, esperando o momento certo. Enquanto ela vivia o romance escondido achando que me enganava, eu estava construindo algo muito maior, um plano. Um plano que começaria com a primeira prova concreta e terminaria com ela encarando a própria mentira. E foi assim, com o veneno silencioso da certeza, que dei o próximo passo e descobrir tudo. A primeira coisa que aprendi quando decidi ir até o fim foi: quem traz sempre deixa rastros. Não importa o quanto seja esperta, o descuido mora nos detalhes. E foi neles que comecei a cavar. Na semana seguinte, quando ela saiu para fazer as unhas, algo dentro de mim me impediu de simplesmente deixá-la ir como sempre. Assim que ouvi a porta bater, respirei fundo e sentei na beira da cama. O celular dela estava no criado mudo, com a tela bloqueada. Eu já sabia a senha, ela mesma me contou meses atrás, quando ainda tínhamos uma confiança que eu acreditava ser real ironia, não. Desbloquear foi fácil. Difícil foi ver o que havia ali. Conversas fixadas com ele, fotos de encontros escondidos, comprovantes de transferências bancárias, reservas de hotéis disfarçadas de viagens de amigas. Cada toque na tela era como enfiar a mão em uma ferida aberta. Doeu, mas eu não parei. Comecei a salvar tudo: prints, áudios, horários, localizações. Peguei um pendrive e guardei cada arquivo como se fosse munição de uma guerra silenciosa que eu havia declarado. E quanto mais eu lia, mais percebia que aquilo não era só uma traição de cama, era de alma. Ela falava dele com intensidade, com planos, com intimidade. Ele não suspeita de nada, amor. Vai ser fácil. Essa frase ficou gravada na minha cabeça como um eco maligno. Eu, o trouxa da história. O cara que sustentava os dois sem perceber. Foi então que percebi algo ainda mais perverso: o dinheiro da nossa conta conjunta. Saques pequenos, bem calculados, transferências discretas. Ela não estava apenas traindo, estava financiando a própria traição com o meu esforço. Eu poderia ter explodido tudo ali mesmo. Mas eu queria mais. Queria entender o tamanho do buraco que ela cavava debaixo dos meus pés. E para isso, eu precisava observar não só o celular, mas cada passo dela. Comecei a seguir os rastros fora da tela também, de horários de saída, locais a desconhecidos, mensagens arquivadas que denunciavam encontros. A imagem dela começou a se desmontar diante de mim, peça por peça. E foi nesse labirinto de mentiras que percebi que ela não estava sozinha nessa. Havia alguém do outro lado, e eu precisava descobrir quem exatamente era ele. O rosto, a vida, os planos, tudo. Era hora de conhecer o outro traidor. Foi numa noite qualquer, dessas em que tudo parece normal, que finalmente vi o rosto dele. Eu estava no carro, estacionado discretamente a uma quadra de onde ela dizia estar na casa da prima. Só que a localização em tempo real, aquela que ela nem lembrava mais que tinha deixado ativada, mostrava outro ponto no mapa. E foi ali que o instinto deixou de ser dúvida e virou certeza. A rua era silenciosa, apenas um barulho distante de trânsito e algumas janelas acesas. Esperei. Não tinha pressa. E então ela apareceu. Não estava sozinha. Caminhava sorrindo, com aquele sorriso que antes eu achava que era só meu. Do lado dela, um homem de postura confiante, barba feita, camiseta justa. Não era um desconhecido qualquer, era o ex, aquele mesmo nome que piscava na tela do celular com corações e palavras baratas. Eles pararam na calçada, riram de alguma piada idiota e, sem pensar duas vezes, ele a puxou pela cintura e a beijou. Foi como levar um soco seco no estômago. Não havia como negar mais nada. A traição tinha rosto, cheiro e um endereço bem definido. Eu me mantive imóvel, observando cada segundo como um investigador frio. O mais doído foi perceber o quanto ela parecia confortável ali, como se nossa vida juntos fosse apenas um disfarce, uma peça de teatro mal ensaiada. O jeito como ela se encostava nele não era de alguém que a errou uma vez. Era de quem tinha escolhido viver duas vidas. Depois que eles entraram no carro, seguia a uma distância segura. Não era impulso.
Era a cálculo. Cada rua, cada parada, cada gesto foi anotado mentalmente. E quando finalmente chegaram ao prédio dele, um condomínio residencial bem diferente do que ela dizia visitar, tudo se encaixou e o ex estava casado, e mesmo assim vivia essa farsa com ela. Pesquisei sobre ele naquela mesma noite. Redes sociais abertas, fotos com a esposa e os 2 filhos. O típico pai de família exemplar a que, pelas mensagens que encontrei, planejava tirar tudo da mulher para fugir com a minha namorada. 2 traidores, 2 vítimas e uma verdade prestes a explodir. Foi ali que a ideia começou a ganhar forma. Eu não seria mais apenas o homem traído, seria o homem que viraria o jogo. E para isso, eu precisava da outra peça desse tabuleiro e a esposa dele. Descobrir o rosto dele foi só o primeiro passo. A parte mais difícil vinha agora, que me aproximar da mulher que dormia ao lado do homem que estava destruindo a minha vida. Eu não sabia exatamente como ela reagiria. Poderia me ignorar, poderia me odiar, ou, quem sabe, se unir a mim. Mas uma coisa era certa, e ela merecia saber. Passei alguns dias observando. Descobri o nome dela, a rotina, até os perfis em redes sociais. Era nítido que ela não desconfiava de nada. Postava fotos felizes, legendas cheias de amor e gratidão, como alguém que ainda acreditava viver um conto de fadas. Eu senti um aperto no peito, não de amor, mas de empatia. Ela estava na mesma escuridão que eu estive no primeiro dia, só ainda não tinha acendido a luz. Enviei uma mensagem curta e direta, com o coração acelerado. Oi, eu acho que precisamos conversar sobre o seu marido e a minha namorada. Foram 24 minutos de silêncio que pareceram horas. Quando a resposta veio, foi simples. Onde e quando? Nos encontramos em um café discreto, longe de olhares curiosos. Quando ela chegou, percebi nos olhos dela que parte dela já sabia, ou pelo menos sentia que algo estava errado. Coloquei o celular na mesa, abri as fotos, os áudios, as mensagens. Não precisei dizer muito. O olhar dela foi do choque para o desespero, e do desespero para algo mais duro, quase afiado, e raiva. Então é por isso que ele estava sempre trabalhando até mais tarde, ela murmurou, com a voz embargada. E é por isso que ela começou a sair todo fim de semana para ver a família. Completei. Foi um diálogo curto, mas intenso. 2 estranhos unidos pela mesma dor. E ali, entre 2 xícaras frias de café, nasceu uma aliança improvável. Ela não queria apenas saber, queria agir. Eu também. Começamos a traçar os primeiros contornos de um plano. Não era sobre vingança cega, era sobre justiça. Eles achavam que estavam no controle, escondidos atrás de mentiras bem ensaiadas. Mas agora, nós também sabíamos cada passo. O aniversário de namoro se aproximava, se seria o palco perfeito. O plano começou a tomar forma na mesma noite em que saí do café. O vento frio da rua me acompanhava, e pela primeira vez desde que descobri a traição, eu tinha um objetivo claro. Não era mais sobre sofrimento, era sobre estratégia. Cada passo que eu daria dali em diante seria calculado, preciso, cirúrgico. Nosso aniversário de namoro se aproximava. Ela estava empolgada com a ideia de uma festa, mal sabia que a celebração que eu estava preparando seria o início do fim. Usei o pretexto de que queria fazer algo inesquecível para justificar o brilho nos olhos, as reuniões misteriosas e as mensagens que eu apagava do meu celular. Ela pensava que eu estava preparando uma surpresa romântica. E estava, só que não da forma que imaginava. Enquanto ela sorria ao falar de decoração e convidados, eu me reunia com a esposa traída. Planejamos cada detalhe com frieza, e lista de convidados, horários, e principalmente, como expor tudo diante de todos. Não queríamos gritaria nem escândalo barato, queríamos o tipo de verdade que não deixa espaço para desculpas. Eu aluguei um salão aconchegante, escolhi músicas que ela amava, mandei convites personalizados e até comprei um anel de noivado. Não porque pretendia usá-lo de verdade, mas porque ela precisava acreditar até o último segundo. Quando a armadilha está bem feita,
a vítima caminha por vontade própria. A esposa dele faria sua entrada pouco depois do início da festa. Eu, no meio dos discursos, chamaria a atenção de todos, projetaria no telão as mensagens, fotos e transferências. Tudo. Um quebra-cabeça completo que eles próprios montaram com as mãos sujas. Cada passo era ensaiado com cuidado. Eu ouvia a voz dela no telefone, cheia de entusiasmo por um futuro que não existia mais, e engolia o gosto amargo da ironia. Ela não fazia ideia de que estava ajudando a montar o próprio palco da queda. E foi ali, nos dias que antecederam a festa, que percebi o quanto ela confiava cegamente em mim, da mesma forma que eu já confiei nela um dia. O relógio andava rápido. Cada segundo me aproximava do dia em que a máscara cairia, e eles dois seriam obrigados a encarar a verdade nua e crua diante de todos. E eu estaria no centro desse espetáculo. Os preparativos para a festa seguiram como uma coreografia perfeita. Cada detalhe era ensaiado com precisão, cada sorriso que eu dava para ela era ensaiado com mais perfeição ainda. Eu fingia estar apaixonado, envolvido, ansioso por aquele grande dia, e ela se acreditava em tudo. Se havia um Oscar para melhor atuação, eu merecia um. Os dias que antecederam o evento foram estranhamente calmos. Era como o silêncio que antecede uma tempestade. Ela estava radiante, dizia para as amigas que sentia que algo muito especial a iria acontecer, e até comentava com a mãe sobre o pressentimento de que seria pedida em casamento. Eu ouvia tudo, sorria, e guardava. Com a ajuda da esposa traída, preparei o ambiente para que nada escapasse ao nosso controle. Telão pronto. Áudios e mensagens organizados em ordem cronológica. As transferências bancárias destacadas em sequência. Fotos, vídeos, localização, datas. Tudo amarrado. Não haveria brechas para justificativas ou mentiras desesperadas. Enquanto ela escolhia o vestido perfeito, eu revisava o pendrive com as provas, como quem afia uma lâmina antes do golpe. Cada clique no mouse era um lembrete de que, em poucas horas, o teatro acabaria. Na véspera da festa, recebi uma mensagem dela que poderia ter me quebrado, se eu ainda não tivesse me transformado por dentro. Eu te amo. Mal posso esperar por amanhã. Olhei para a tela por alguns segundos, sem responder. Não havia mais amor, só um vazio estranho e firme. O tipo de sentimento que nasce quando a dor seca e vira determinação. No dia do evento, vi quando ela chegou. Estava deslumbrante, com aquele brilho no olhar que me conquistou um dia e que agora só me dava náusea. Ela caminhava pelo salão sorrindo, cumprimentando amigos, sem imaginar que cada pessoa ali estava prestes a assistir a cena que mudaria tudo. Enquanto todos brindavam, riam e dançavam, a esposa dele me enviou uma mensagem curta. Estou aqui. Está tudo pronto. Peguei o microfone com as mãos firmes. O barulho da festa parecia diminuir, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração junto comigo. Era o momento exato em que o espetáculo começaria. E foi assim, no auge da celebração, que a cortina começou a se abrir. O salão estava cheio de luzes suaves, música baixa, copos tilintando e sorrisos ingênuos. Ninguém ali fazia ideia de que, atrás de cada enfeite elegante, havia uma armadilha montada com paciência e sangue frio. Ela, no centro de tudo, estava radiante. Usava um vestido que parecia escolhido para um momento inesquecível e, de certa forma, seria mesmo. Só que não pelos motivos que ela imaginava. Eu peguei o microfone com uma calma que nem eu sabia que tinha. O som ecoou pelo salão e todos pararam para olhar. Alguns acharam que eu faria um discurso romântico. Ela, principalmente, olhava para mim com os olhos brilhando, como se já pudesse ouvir a pergunta que esperou por tanto tempo: quer casar comigo? Mas não era isso que viria. Antes de qualquer coisa, comecei, com um sorriso controlado: eu quero agradecer a cada um que está aqui. Hoje, teoricamente, é uma data especial. Uma celebração de amor, confiança e parceria. Ela apertou minha mão, emocionada. Eu olhei nos olhos dela e vi a mentira inteira refletida ali, tranquila,
confortável, achando que ainda estava no controle. Foi então que tirei do bolso o controle remoto do projetor e, com um simples clique, a primeira imagem surgiu no telão. O salão ficou em silêncio. Era um print da conversa entre ela e o ex, palavras sujas, promessas baratas, planos de fuga. As risadinhas que ecoavam na plateia morreram. Ela congelou. O sorriso sumiu do rosto como se nunca tivesse existido. Mas, como todo relacionamento, às vezes a gente descobre que não é bem assim, né? Continuei, com a voz serena, enquanto outra imagem aparecia, transferências bancárias, reservas de hotel, mensagens sobre tirar dinheiro da nossa conta conjunta. Um burburinho tomou conta da festa. As pessoas cochichavam, olhavam umas para as outras, algumas cobriam a boca em choque. Ela tentava falar algo, mas a voz não saía. E foi nesse instante que a esposa dele entrou no salão. Os olhos dela estavam firmes, duros. Surpresa, eu disse baixo, apenas para que ela ouvisse. A mulher caminhou até mim, pegou o microfone e, com uma precisão quase cirúrgica, começou a falar. O ex, que também estava lá, achando que nada seria descoberto, empalideceu. As provas começaram a ser exibidas uma a uma. Fotos. Áudios. Datas. Tudo. E ali, diante de todos, os dois traidores finalmente entenderam que não havia mais para onde correr. Mas o golpe final já ainda estava por vir. O salão inteiro estava mergulhado em silêncio. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença sufocante da verdade. As luzes continuavam acesas, mas para ela e para ele, era como se tivessem apagado. Os olhos de todos estavam cravados neles, os protagonistas de uma farsa desmontada ao vivo. Ela ainda tentava esboçar alguma reação. Primeiro, negou com a cabeça, depois tentou falar, mas a voz saiu trêmula, quase implorando. Eu posso explicar. Explique o quê? As fotos projetadas no telão? Os comprovantes de transferência para o amante? As mensagens prometendo fugir e tirar tudo de mim? A plateia, antes cúmplice inocente de um amor de fachada, agora era testemunha do teatro desmoronado. Do outro lado, o ex, que sempre se achou esperto, estava pálido, suando frio. A esposa dele deu um passo à frente, com uma calma assustadora, tirou do envelope os papéis de divórcio prontos. Ela não chorou. Não gritou. Só entregou os documentos na frente de todos, como quem entrega um bilhete sem volta. Eu respirei fundo, dei um passo até ela, minha agora ex, e olhei dentro dos olhos que um dia me fizeram acreditar em promessas falsas. Você mentiu com tanta naturalidade que chegou a me fazer duvidar de mim mesmo, disse com a voz firme. Mas hoje, é você quem vai duvidar de tudo. Ela tentou se aproximar, mas recuei. Não havia mais amor, só o vazio sólido de quem finalmente entendeu. Peguei o anel que comprei e o coloquei sobre a mesa, bem entre nós. O símbolo do que poderia ter sido, e do que nunca mais seria. Essa seria a noite em que eu te pediria em casamento. Mas ao invés disso, vai ser a noite em que eu te devolvo a liberdade que você usou para me destruir. Um murmúrio correu pela sala. Ela chorava, não por arrependimento, mas por ter perdido o controle. Eu dei as costas e saí, com a esposa traída caminhando ao meu lado. 2 traídos, 2 sobreviventes. Lá fora, o vento da madrugada era gelado, mas tinha gosto de recomeço. Pela primeira vez em muito tempo, respirei sem sentir peso no peito. Eles ficaram com as mentiras, nós ficamos com a verdade. E a verdade, naquela noite, foi a nossa maior vingança.